Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Hoje eu quero falar sobre a guerra espiritual e o fruto do Espírito. Talvez você se pergunte, o que tem a ver a guerra espiritual com o fruto do Espírito? A guerra espiritual, ela não se vence apenas com os dons. Ela não se vence apenas com poder, mas você vence ela com caráter. Os maiores guerreiros de Deus não são os que gritam mais alto. Os maiores guerreiros de Deus são aqueles que andam mais perto do Espírito. E muitas vezes nós damos ênfase na unção, damos ênfase no poder, mas esquecemos do fruto do Espírito. Então, o verdadeiro poder espiritual é inseparável do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23, Paulo vai dar a lista do fruto do Espírito e ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entenda, o fruto do Espírito, ele é a evidência que o Espírito habita e governa a sua vida. Entenda bem, a pessoa ela pode se mover no Espírito com seus dons. Os dons, a Bíblia diz, são irrevogáveis. A pessoa ela pode ter perdido a comunhão com Deus e ainda permanecer fluindo no dom. Porque uma vez que Deus deu o dom, ele é irrevogável. Deus não tira da pessoa. Agora, o fruto do Espírito, ele só é possível quando temos um relacionamento com o Espírito Santo. Então, o fruto é a evidência de que o Espírito habita e de que ele governa o interior da pessoa. Então, sem fruto, os dons eles se tornam perigosos. A pessoa se mover nos dons sem o fruto do Espírito Santo, meu irmão, é perigoso. Ele se mover nos dons sem caráter, entenda que a autoridade ela vai se tornar uma vaidade. Imagina a pessoa fluir no dom sem amor. Então nós temos que pensar nisso. No livro Uma Nação de Profetas eu escrevi assim: o guerreiro espiritual não é aquele que vence demônios, mas aquele que vence a si mesmo. A maior guerra é interior e o maior campo de batalha é o coração. Então entenda, o caráter de Cristo é a maior evidência de poder. Romanos capítulo 8, verso 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Cristo não venceu o inferno com gritos. Cristo venceu o inferno com obediência. Ele foi obediente e foi obediente até a cruz. Então Cristo venceu por obediência. Então seu poder, o poder de Cristo estava em sua pureza. O poder de Cristo e a sua autoridade estava na sua rendição ao Pai. Então, a vida cheia do Espírito é a vida conformada ao caráter do Filho. Jonathan Edwards vai dizer assim: a verdadeira obra do Espírito Santo é evidenciada mais por santidade e humildade do que por qualquer manifestação extraordinária. Então, o poder espiritual que não reflete o caráter de Cristo é apenas uma performance religiosa. Uma Nação de Profetas, eu escrevo assim: o inferno não teme dons, teme semelhança com Cristo. A autoridade do crente não está em suas palavras, mas está em sua vida. Então, o maior sinal de vitória espiritual é parecer-se com Jesus, mesmo em meio à guerra. Então, a minha autoridade, eu vou vencer, não é porque eu tenho muitos dons, mas é porque eu me pareço com Cristo. É aí que está a sua grande autoridade. Muitos cristãos têm vacilado nesse ponto. Eles acham que é com muito poder. Pastor, mas Deus tem poder disponível. Tem. Busque o poder do alto. Busque o poder do alto. Agora, quando você tem poder e uma vida no Espírito, onde os frutos do Espírito Santo são uma evidência, o inferno vai temer. Porque você é um homem, você é uma mulher de caráter. O fruto do Espírito, ele equilibra os dons espirituais. 1 Coríntios 13, verso 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, olha o que Paulo está nos ensinando.
Os dons manifestam o poder de Deus, o fruto manifesta o caráter de Deus. Paulo está dizendo em 1 Coríntios 13:1, não adianta nada ter o dom, mas não ter amor. E o amor, nós vimos, é um fruto do Espírito. Então, enquanto os dons vão edificar a igreja, o fruto, ele protege o ministro. Então, na guerra, você precisa de proteção, e é o fruto do Espírito que vai gerar essa proteção. Então, todo dom sem fruto são como arma sem controle. Arma sem controle. Ela pode ferir muito mais do que curar. John Stott vai dizer assim, o Espírito não veio apenas para nos capacitar a servir, mas para nos transformar à imagem de Cristo. Olha o que eu coloco no livro Uma Nação de Profetas. O fruto do Espírito é o freio do guerreiro espiritual. Ele impede que o poder o corrompa e o sucesso o distraia. Então, por isso, o guerreiro espiritual maduro, ele busca tanto o caráter quanto o carisma. Tanto o caráter como o poder. Carisma aqui é no sentido de poder. Então, sabendo que o poder sem amor é ruído e a unção sem santidade ela é instável. Então, se eu vou entrar numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, eu preciso ter os frutos do Espírito. Isso é essencial. Na guerra espiritual, a gente vai dizer, a santidade, ela é o escudo mais poderoso do crente. Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Eu gosto muito desse texto. Eu vejo muitos dizendo assim, pastor, estou resistindo ao diabo. Só que Tiago está dizendo assim, primeiro você vai sujeitar a Deus. Então, é nesse processo de sujeição a Deus é que nós temos condição de resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então, não é resistir o diabo no sentido de ser forte, é no sentido de se submeter, de se sujeitar completamente a Deus. É ter sua vida em Cristo, é ter o caráter de Cristo sendo formado em você. E aí o diabo não consegue. Ele não tem brecha, ele não tem abertura, ele não tem caminhos contra a sua vida. Então, quando falamos de santidade, ela é o verdadeiro campo de força do guerreiro espiritual. Uma vida santa, uma vida bonita. Não estou falando de perfeição, mas estou falando de uma vida bonita com o Senhor. Então, nenhuma unção substitui a vida em pureza. Nenhuma autoridade espiritual resiste ao pecado escondido. O diabo, ele teme quem anda em submissão a Deus. John Owen vai dizer assim, aquele que mortifica o pecado é mais temido pelo inferno do que aquele que realiza milagres. Eu vou repetir a frase dele. Aquele que mortifica o pecado é mais temido pelo inferno do que aquele que realiza milagres. Olha do livro Uma Nação de Profetas. O que eu coloquei assim, santidade não é isolamento, é resistência. O guerreiro santo não foge da batalha. Ele permanece de pé porque o inimigo não encontra brechas em seu caráter. Então, quando falamos em santidade, ele é o escudo invisível da autoridade. Ele não é perfeição, mas ele é vida rendida e arrependida, que confia mais na graça do que na própria força. Então, o amor ele é a arma que desarma o inferno. Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, na lógica do reino, a arma mais poderosa não é a espada, a arma mais poderosa é o amor. Satanás ele não pode reproduzir o amor, por isso quando a igreja ama, ela o derrota. Então o amor é a linguagem do céu, é a fraqueza que destrói o ódio e o inferno. Martinho Lutero ele afirma assim, nada é mais forte do que o amor que se sacrifica. É nele que o poder de Cristo se manifesta. No livro Uma Nação de Profetas eu coloquei assim, o inferno só é desarmado quando o coração ama. O diabo vence onde arrancou, mas onde há perdão, ele perde o trono. Então o amor, ele é o selo dos guerreiros maduros. Não apenas os que vencem, mas os que amam até sangrar com seu mestre. Nessa caminhada, nesses 30 anos de evangelho, as pessoas que eu vi que travaram a guerra espiritual e foram bem-sucedidas, você via que eram pessoas que amavam a Deus, amavam pessoas.
E é tão nítido você vê o fruto do Espírito nessas pessoas. Você vê que não são pessoas soberbas, não são. Elas são parecidas com Cristo. E é isso que nos qualifica a vencer a batalha espiritual. Então, a verdadeira vitória é manter o coração limpo. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Salmo 24, versos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? O salmista faz uma pergunta. Verso 4 ele responde: quem tem mãos limpas e coração puro. Então, o coração, ele é o verdadeiro campo de batalha. Então, a guerra espiritual começa e termina dentro de nós. Entre fé e medo, perdão e ferida, pureza e contaminação. Se eu quero vencer, eu preciso manter o coração limpo, mesmo depois da luta. Por que muitos têm perdido as batalhas espirituais? Porque não têm resolvido os problemas do coração. Ela quer ir para uma batalha, mas ainda não perdoou. Ela quer ir para uma batalha, mas ela está ali com o coração amargurado. Você não vai vencer. Não vai vencer. Lembra-se que por causa do sangue de Jesus, o Senhor nos limpa de todo o pecado. É você ir para a batalha espiritual sabendo que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que não há nada feio na sua vida. Satanás vai procurar, mas ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar. Calvino escreveu assim: o coração purificado é o verdadeiro trono de Deus. Onde há pureza, o inimigo não tem lugar. Então, vencer é manter o coração limpo mesmo depois da luta. Mesmo depois da luta. Por isso que Calvino está dizendo: o coração purificado é o verdadeiro trono de Deus. Onde há pureza, o inimigo não tem lugar. É por isso que quem está com a vida bonita, um coração purificado, ele pode ir para a guerra espiritual. Satanás não vai poder tocá-lo, não há nenhuma brecha, não há nada na vida dele, nada na vida dele. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim: a vitória não é sair ileso da guerra, mas sair sem amargura. O guerreiro espiritual vence quando volta da batalha com o coração ainda cheio de amor. Então, o coração limpo é a coroa do guerreiro. Não há conquista maior do que continuar puro em um mundo contaminado. Então, saiba, quem vence em nós é o Espírito. O Espírito primeiro vai vencer em nós. Primeiro o Espírito Santo vence em nós, para depois ele vencer através de nós. Então, você precisa permitir que o Espírito Santo ele vença em você. Então, a guerra espiritual, ela não se mede por quantas lutas nós enfrentamos, mas por quanto do Espírito habita em nós. Então, o guerreiro espiritual é aquele em quem o Espírito tem espaço, o Espírito tem domínio, ele tem o fruto do Espírito. Gálatas 5:25, se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi: a maturidade espiritual é o ponto em que a guerra se transforma em testemunho. O fruto do Espírito é a bandeira de quem venceu, não porque destruiu o inimigo, mas porque foi transformado por dentro. Então, a vitória, ela não é ser invencível. A vitória é ser parecido com Cristo. Então, se eu quero entrar numa guerra espiritual e sair vitorioso, o caráter de Cristo. Essa é a maior evidência do poder de Deus na nossa vida. Se você ainda não permitiu que o caráter de Cristo seja formado em você, irmão, vá para a presença de Deus, vai orar, busca o Espírito Santo, busca a ajuda de homens e mulheres, irmãos maduros para te ajudar. Porque entrar numa guerra espiritual sem ter o caráter de Cristo é entrar para perder. Paulo vai dizer assim: eu ainda sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Paulo não dá uma receita apenas de como você vai vencer a batalha espiritual, a guerra espiritual, mas ele sabe, se Cristo for formado em nós, é certa a nossa vitória. Então, o fruto do Espírito vai equilibrar os dons. Os dons, as armas espirituais que Deus tem para você, é por meio do fruto que a gente vai encontrar um equilíbrio. Porque sem o fruto vai ficar desequilibrado. Vai trazer muito mais prejuízo do que resultados. A santidade é o que vai te proteger. Vai te proteger.
E o amor é a grande arma. É a grande arma. Deus está nos chamando para amar, amar. Então, a verdadeira vitória é, primeiro, você manter o seu coração limpo. Se o seu coração estiver limpo, meu irmão, nós estamos prontos para entrar em qualquer guerra e sair dela vitoriosos. Eu quero aqui abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos. E aí eu quero falar sobre a vitória final e o reino eterno. Por que eu vou falar da vitória final e o reino eterno? Eu quero te ensinar. Nós vamos continuar numa batalha e numa guerra até que Cristo volte. Mas isso nós vamos conversar amanhã na próxima aula, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.